Revelado. A sinistra ambição que transformou um filho em assassino dos pais amaldiçoados. A escuridão da periferia paulistana é implacável. Rafael, 19 anos, sempre soube que a Mãe d'Água habitava as águas turvas do rio próximo, uma sombra que se alimentava das fraquezas humanas. Desde pequeno, as histórias de traição e vingança narradas por vizinhos antigos sempre o deixaram inquieto. Mas nada poderia prepará-lo para a verdadeira face do terror. Naquela noite, enquanto voltava da escola, a iluminação precária de um poste quebrado gotejava luz em meio às sombras. Os gritos cortantes e desesperados de seus vizinhos ecoaram, uma sinfonia aterradora que congelou seu sangue nas veias. A adrenalina disparou a todo o vapor. E, mesmo paralisado pelo medo, Rafael sabia que não poderia ficar ali, pasmado enquanto a violência se desenrolava diante de seus olhos. Ele viu os criminosos em ação, viscerais, rindo e agredindo. "Saiam, safados!" gritou, a voz falhando num misto de bravura e desespero. O impacto da violência o atingiu como uma marreta, suas mãos tremiam, e foi neste momento que seu Alberto apareceu, como uma miragem da comunidade. Aquele homem cuja respeitabilidade era quase sagrada. "Guri, se mantém longe disso", disse ele, mas em seu olhar havia um brilho misterioso que Rafael não conseguiu decifrar. Alberto o puxou para a segurança, mas Rafael não sabia que sua tarde iluminada de esperança estaria à beira do abismo. O preço da proteção se revelou conforme Rafael se enredava nas teias obscuras da vida de seu Alberto. Começou com pequenos favores, algo inofensivo, mas logo ele se viu mergulhando em negócios que fediam a violência e a traição. E o que mais o desconcertava? Alberto tinha conexões estranhas com seus pais, segredos que aqueles rostos conhecidos pareciam esconder. Os ecos de sua infância, os conselhos de sua avó e as advertências sobre a Mãe d'Água começaram a dançar em sua mente. A pressão estava se tornando um turbilhão de cobranças que o esmagavam. Cada noite se tornava uma tortura de insônia. Cada palavra não dita entre sua mãe e seu pai, um grito a mais na calada da noite. Cada vez que ela saía para o trabalho no hospital abandonado, um pânico crescente o consumia. Ele não sabia se algum dia ela voltaria. Contudo, ele ainda tentava ser o braço forte da casa, mesmo quando a linha entre certo e errado se tornava mais tênue. As mãos tremiam quando tocava o celular. Os sonhos com a Mãe d'Água pareciam premonitórios a cada noite que passava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Há uma semana daquela noite fatídica, Rafael decidiu seguir seu Alberto até uma de suas reuniões. O caminho para a verdade estava permeado de sombras e promessas. Ele viu rostos familiarizados, rindo, mas não eram os mesmos. As promessas de segurança se transformaram em um jogo de traição. E o horror tomou conta de seu coração. Aqueles que uma vez considerou amigos, agora estavam em lados opostos. O delírio de descoberta o consumiu com um pânico novo, e ele se perguntou: em quem eu posso confiar agora? Quando o relógio atingiu meia-noite e a cidade dormia, um grito quebrou o silêncio como uma lâmina afiada. Uma súplica, uma maldição, reverberou em seu peito, levando um calafrio até a raiz dos seus cabelos. Ele sabia que a Mãe d'Água cobrava um preço, mas e os verdadeiros vilões? Estariam mais perto do que pensava. Com o celular na palma da mão, ele se sentiu à beira de um derradeiro dilema, um abismo de escolhas e sombras. A pergunta cruzou sua mente como um tiro:
O que eu vou fazer agora? Enfrentar a escuridão ou me deixar levar por ela? O terror estava a um passo de se tornar sua realidade. A noite estava pesada, quase palpável. Rafael se espremeu entre as sombras, o coração batendo forte, como um tambor de guerra. Ele sabia que havia algo maligno se desenrolando naquela reunião, um plano oculto entre os sussurros daqueles a quem antes considerava amigos. Quando olhou ao redor, percebeu os rostos distorcidos pela maldade, um jogo mortal em andamento. Aquelas risadas não eram mais de alegria, mas de um prazer doentio que cortava o ar como lâminas afiadas. Ele teve um impulso de sair correndo, mas ficou paralisado, um viciado em sede de verdade, mesmo que essa verdade o despedaçasse. Alberto falou em voz baixa, sua cara marcada pela intensidade. A mãe d'água não perdoa, guri. Quem se mete com ela paga com algo que nem mesmo imagina. Rafael sentiu um arrepio na espinha, como se a sombra do passado o estivesse cercando. Um frio intenso atravessou suas veias antes que pudesse responder. A conversa girou em torno de um recurso que eles precisavam para resolver um conflito. O que era isso? A possibilidade de um sacrifício? Rafael encostou-se à parede, escutando cada palavra. O pânico misturava-se à curiosidade. Ele precisava saber o que era tão importante a ponto de provocar tamanha agitação. Foram instantes pulsantes, até que um nome ressurgiu como um espectro. A mãe dele. Se a gente conseguir a proteção da mãe d'água, ninguém vai tocar na mulher dele, disse um dos mais jovens, e a menção de sua mãe cortou Rafael como um golpe. Ele estava em uma armadilha. A linha entre aliados e inimigos se desfazia. A ligação entre os crimes e sua família era mais profunda do que imaginava. O tempo passou invisivelmente e cada segundo parecia uma eternidade. As vozes tornaram-se um ruído distante, enquanto os riscos se tornavam mais claros em sua mente. Ele precisava sair dali, mas suas pernas pareciam grudadas no chão. Nesse momento ele decidiu. Era hora de agir. Rafael virou-se para sair, mas foi então que a porta se abriu com um estrondo. A luz da rua filtrou-se pela abertura, revelando uma figura familiar, mas distorcida pelas sombras. A silhueta de sua mãe, pálida e assustada, fez seu coração disparar. A expressão dela era de terror absoluto. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. O tempo desacelerou. Ele queria correr e abraçá-la, mas a realidade o ancorava àquela cena caótica. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela sala. O espaço ficou tomado por gritos, e em meio ao pânico, Rafael sentiu um braço forte agarrá-lo. Era seu Alberto. "Se você sabe, eles não podem saber também", sussurrou, sua voz carregada de pressa e desespero enquanto os outros começavam a se agitar. A presença da mãe d'água pairava sobre eles, como uma névoa ameaçadora, e Rafael percebeu que a escolha estava batendo à sua porta com força brutal. Proteger sua mãe ou se perder nas trevas. Alberto lançou um olhar sombrio para a porta. As paredes pareciam vibrar com a tensão do momento. "Você precisa escolher, garoto. Esta noite vai mudar tudo." E com essas palavras, um colapso de barulho se intensificou no exterior. A mãe d'água havia chegado. O grito abafado da multidão misturou-se ao chamado sombrio do rio. E Rafael ficou paralisado entre o que tinha de fazer e o que tinha de perder. Sua alma pendia nas balanças do destino. Poderia ele salvar sua mãe e ao mesmo tempo desafiar os demônios que o cercavam? Um movimento brusco fez o ar vibrar, e em um instante as luzes piscando o deixaram cego. Quando a visão retornou, a sala estava em caos, e seu coração disparou pela certeza do que estava por vir. O verdadeiro terror ainda estava longe de acabar. Mas como enfrentar algo que poderia devorá-lo inteiro? A pergunta pairava no ar, sinistra, na escuridão que se espalhava pelo ambiente. A única certeza
era que a noite ainda guardava muitos segredos e perigos. A sala, antes vibrante de sussurros, agora ressoava com gritos incontroláveis e o arrastar dos móveis. O caos era palpável, as vozes se mesclavam em um coro de desespero. Rafael sentia o sangue ferver nas veias, cada batida do coração ecoando como um tambor de guerra. Ele olhou para sua mãe, seus olhos arrepiados transmitindo uma mensagem clara. Fuja! Mas as palavras não saíam. Estavam presas na garganta, sufocadas pela urgência da situação. Alberto ainda o segurava. A força de seu Alberto parecia um misto de proteção e apresamento. Não se pode deixar que descubram. Se você sair, eles vão atrás dela. O velho estava certo, mas a ideia de deixar sua mãe ali, vulnerável, era insuportável. A luz das lâmpadas pisca-pisca revelava rostos distorcidos por medos e intenções ameaçadoras. Aqueles que um dia foram amigos, agora pareciam monstros grotescos, e Rafael se sentia como um intruso em sua própria vida. Ele se afastou aos poucos, tentando escorregar pela parede, mas o braço de Alberto o puxou com força. Foi nesse momento que tudo mudou. Um grito estridente cortou o ar. Ela está aqui! Alguém clamou, a voz tremendo de terror. Olhando rapidamente em direção à porta, Rafael viu figuras escuras, cercadas por sombras, se aproximando. Era como se a própria escuridão estivesse viva, ansiosa por consumir tudo em seu caminho. Para a porta, agora! Alberto gritou e eles se moveram, um mar de corpos agitados tentando encontrar a saída. Rafael continuava preso entre o instinto de proteger sua mãe e a necessidade de escapar. Uma brisa gelada veio de fora, como se a mãe d'água estivesse convocando os espíritos perdidos. Enquanto os gritos aumentavam, Rafael tomou a decisão que o marcaria para sempre. Eu vou salvar minha mãe! Gritou, rompendo a prisão mental que o mantinha submisso. Ele se lançou na direção dela, vendo o terror em seu rosto, cada passo um peso esmagador sobre os ombros. Os murmúrios dos outros aumentavam, falatórios apressados cheios de avisos e ameaças. Rafael alcançou sua mãe e segurou suas mãos que tremiam. Vem comigo, temos que sair. Aquele instante, mesmo entre o caos, foi de pura conexão. O amor e a dor entorpeciam qualquer dúvida. Mas a força que os cercava era mana, irrompendo do desconhecido. De repente a porta se abriu em um estrondo e duas figuras sombriais se alçaram à entrada. Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, a pele pálida como cera, e um homem com um sorriso maligno que parecia apontar para a morte. Seus olhos estavam vazios e famintos, pareciam devorar a luz do ambiente. Ele não deveria saber. Sussurraram em uníssono, fazendo o ar ao redor vibrar com uma intensidade aterradora. Rafael compreendeu no fundo de sua alma. Aquilo não era apenas uma disputa por poder, era uma luta pela sobrevivência, um jogo de vida ou morte. Com um impulso, ele puxou sua mãe, ambos quebrando a barreira do medo e se lançando para fora da sala. Mas antes que pudessem alcançar o corredor, algo puxou o pé de Rafael e ele foi jogado ao chão, como se algo invisível tivesse o agarrado. Sua mãe gritou, mas ele não teve tempo de reagir. Aquelas risadas ao fundo, agora se transformando em urros, ecoavam como gritos de um banquete macabro. O pânico começou a engolir Rafael. O que estava prestes a acontecer era além do que sua mente podia processar. Em meio à luta, ele viu os rostos de Hércio fixos em seu horror, e a mãe d'água se tornou uma sombra no fundo do corredor, indicando que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Rafael sentiu uma onda de angústia e inevitabilidade. O que teria que fazer para garantir que sua mãe estivesse a salvo? E se o que ele conhecia como esperança já estivesse fatalmente dissipado naquela noite aterrorizante? E assim, ele se viu questionando. Estaria ele prestes a se tornar o que tanto temia? Rafael caiu de joelhos, sentindo o frio do chão contra sua pele,
enquanto o pânico preenchia sua mente. O que puxava seu pé parecia um tentáculo, e cada segundo que passava era uma tortura de desespero. Ele olhou para sua mãe, que se debatia tentando alcançar o filho, mas as sombras a cercavam como feras famintas, ansiosas por devorar tudo em seu caminho. "Rafael!" sua mãe gritou, e no grito havia uma mistura de dor, medo e uma determinação feroz. Ela estava disposta, mesmo naquela situação, a fazer o que fosse necessário para protegê-lo. A força dela o tocou fundo. "Vamos sair! Agora!" ele gritou, forçando-se a levantar, arrastando-se para libertar o pé que ainda estava preso. Um impulso de coragem correu por seus membros, como se algo dentro dele estivesse despertando. Ele puxou a perna com toda a sua força, liberando-se do que o prendia. Um alívio fugaz percorreu seu corpo, mas logo se transformou em terror quando ele se deu conta. A criatura que estava atrás dele ainda não havia revelado seu verdadeiro rosto. Ele se levantou, puxou sua mãe com ele e juntos correram em direção à porta. Mas algo mais perturbador acontecia. As sombras agora desempenhavam um papel ativo na sala, transformando-se em braços e mãos que tentavam agarrá-los, como se aquelas criaturas quisessem arrastá-los de volta para dentro. "Corra, mãe! Corra!" A adrenalina estava a 1000 e cada passo parecia um grito da própria terra. A pressão na atmosfera era insuportável, uma sensação de que havia olhos em toda parte, observando e esperando o momento certo para atacar. Um eco atrás deles fez Rafael hesitar. A figura da mulher de cabelo desgrenhado estava mais próxima do que nunca, seus olhos frios e vazios brilhando como lanternas na escuridão. "Você não pode escapar. Não é apenas seu sangue, é também seu destino." Ela gritou, e a própria sala pareceu vibrar com suas palavras. O desespero tomou conta, enquanto Rafael sentia a mãe d'água chamando-o de volta, como se estivesse despedaçando a realidade. "Mãe, precisamos sair, por favor." Ele puxou-a com mais força, quase a arrastando enquanto os murros de sua mente disparavam como tiros. As paredes pareciam fechar, e o corredor se estendia interminavelmente diante deles, sombras letais à espreita. "Rafael!" ela sussurrou, a voz dela cheia de dor. Cuidado, aquilo não significava nada de bom. Seguir sua intuição agora, ou algo mais profundo, um instinto animal, era tudo o que restava. Rafael virou-se apenas para perceber um círculo de figuras grotescas se formando atrás de sua mãe. Seus rostos uma mescla de horror e desejo. O grupo estava agachado, como predadores prontos para o ataque. "É agora ou nunca!" exclamou ele, e num gesto quase desesperado, começou a empurrar sua mãe em direção à porta. Mas ao abri-la, um vento gélido soprou, uma força invisível empurrando-o para trás. Ele se lembrou dos avisos de Alberto e da mãe d'água. "Não é seguro lá fora", ecoou em sua mente. Mas qual era a alternativa? Ficar ali era se condenar. Ele não poderia permitir que aquele mal os consumisse. "Vai, mãe!" gritou, e a puxou com todas as suas forças através da porta. Assim que atravessaram juntos, um lamento ecoou atrás deles, um grito que parecia sair dos próprios muros da casa, uma espécie de despedida ou quem sabe uma advertência. Mas o que os aguardava do lado de fora era tão maldito quanto o que deixaram. A noite estava tenebrosa, e as sombras se estendiam, dançando e enlaçando tudo ao redor. Sangue. Uma poça de sangue se formava na calçada, como se o próprio chão estivesse chorando. Rafael sentiu a urgência aumentar. "A gente tem que ir para longe daqui", declarou, puxando sua mãe. Mas enquanto se afastavam, uma figura familiar surgiu na escuridão, um brilho pérfido em seus olhos. "Você não pode fugir do seu destino, Rafael." Era Alberto, e as palavras dele tremiam no ar. "Vocês estão ligados a este lugar mais do que imaginam. Ele não vai deixá-los ir."
A voz do velho ressoava nas profundezas da noite e Rafael se deu conta de que a verdadeira luta ainda estava por vir. Estaria realmente preso a esse destino sombrio? O que Alberto sabia que ele ainda não havia compreendido? A escuridão não era apenas um cenário, mas uma entidade viva e algo ainda mais aterrador estava por vir. Estaria ele preparado para isso? O coração de Rafael batia descompassado, uma batida rápida que ecoava em seus ouvidos como um tambor macabro. Ele puxava a mãe com força, mas a estrada em frente parecia se estender sem fim, como se a própria terra quisesse aprisioná-los em um ciclo de desespero. O rosto de Alberto, com aquela expressão cruel e insondável, se gravava em sua memória. O que ele queria dizer? Que destino era esse e como estavam ligados a um lugar tão amaldiçoado? Rafael, temos que nos esconder. A mãe dele implorou, a voz tremendo. Ela olhava com desespero para os lados, como se estivesse esperando que as sombras saltassem sobre eles a qualquer momento. Mas onde se esconder quando o mundo todo parecia ser uma armadilha? E foi então que Rafael notou uma pequena casa na lateral da rua, uma construção antiga, talvez um restinho de falar sobre quem morava ali antes. As janelas estavam quebradas, as portas pendiam por um fio, mas era um lugar que oferecia uma pequena chance de segurança. Ele puxou a mãe em direção à entrada coberta por sombras, esperando que este fosse um abrigo, mesmo que momentâneo. Entraram e o cheiro de mofo e decadência tomou conta de cada respiração. As paredes estavam cobertas por musgo negro e um silêncio opressivo se instalou, quase como se a casa estivesse esperando por eles. Rafael e sua mãe se entreolharam. Palavras não eram necessárias. O medo os unia, um laço de sobrevivência. Alberto, o que ele sabe? Como isso pode ser nosso destino? Rafael murmurou, a voz quase um sussurro, enquanto tentava escutar qualquer som que não fosse o eco de seu próprio coração. Isso não é apenas sobre nós. Ela respondeu, mas as palavras ficaram penduradas no ar. O que mais estava em jogo? Rafael sentiu uma onda de tristeza e culpa. Eles estavam fugindo. Mas de quê? De quem? Mais uma vez, as sombras pareciam se agitar, como se estivessem se aproximando deles. Rafael vasculhou a casa em busca de uma saída, mas tudo que encontrou foram objetos quebrados, relíquias de uma vida passada. Então ele viu uma porta dos fundos. Poderia ser uma saída ou um caminho para a escuridão ainda mais profunda. Mãe, aqui! Ele chamou, gesticulando. Mas a mulher hesitou, a angústia estampada no rosto. Vamos, rápido! Quando abriram a porta, sentiram a temperatura cair abruptamente. O ar parecia denso e malicioso, como se as próprias correntes do tempo quisessem prendê-los nesse momento eterno de angústia. Um sussurro se elevou do além, quase ininteligível, mas as palavras se entrelaçavam em sua mente. Retorne ao que você é, retorne ao que você criou. Rafael recuou, levando a mão à cabeça, confuso. O que isso significava? O que ele havia criado? Numa fração de segundos olhou para sua mãe. O pânico em seus olhos fez o tempo parar. Outro som, mais forte agora. Um grito ecoou do fundo da floresta que cercava a casa. É ela. A mãe murmurou, um pavor crescente em sua voz. Quem? Rafael indagou, mas já podia sentir a resposta em seu estômago. A mulher de cabelos desgrenhados. Ela está vindo atrás de nós. Um escuro vazio tomou conta do ambiente. Os gritos se intensificavam, uma melodia trágica que entoava seu fim. Rafael percebeu que estavam cercados, não podiam mais voltar. O desespero se alastrou como um fogo, e a única opção era enfrentar o que estava por vir. Eu não vou deixar você sozinha, ele gritou, agarrando a mão da mãe. Mas a cena à sua frente começou a desenhar a verdade. Mais figuras emergiam das sombras, não só a mulher, mas outras entidades.
Espectros das almas perdidas. Uma escolha, Rafael. A voz de Alberto ecoou como um demônio sussurrando. A morte ou o legado? Você decidirá. Enquanto as silhuetas se aproximavam, a pressão do destino começou a se fechar em torno deles. Rafael entendeu que, para escapar, teria que enfrentar o que menos desejava. A verdadeira natureza de sua ligação com aquele lugar estava prestes a ser revelada, e o desenrolar daquele momento definiria quem ele se tornaria. Mas ele estava preparado. E ao voltar, o que haveria no caminho à frente? Rafael sentiu que o chão sob seus pés estava se desintegrando, como se a casa quisesse engoli-los. As vozes sussurrantes cresciam em volume, uma cacofonia de lamentos que penetrava em sua mente. Ele olhou para sua mãe, cuja expressão era uma mistura de terror e resignação, e se lembrou do aviso de Alberto. Você decidirá. Desesperado, Rafael buscou coragem. Temos que fazer algo. Ele gritou, a voz ecoando na escuridão. A mãe apertou a mão dele ainda mais, e juntas foram forçadas a se mover, recuando lentamente. As silhuetas se aproximavam, fazendo o ar vibrar com um sentimento de culpa e medo. Eram rostos distorcidos, e os olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Rafael parou, seu olhar fixo em uma figura que avançava na frente. A mulher de cabelos desgrenhados, seu semblante desgastado e os olhos fundos maliciosos, se aproximava cada vez mais, como um predador. Mãe, o que vamos fazer? Ele a questionou, enquanto uma onda de desespero se apoderava dele. Ela estava tão perdida quanto ele. As palavras pareciam ter desaparecido. O desespero dominava a cena, cortando o ar como uma faca afiada. O canto dos espíritos enchia o ambiente e os muros da casa pareciam pulsar, como se estivessem vivos e conscientes da situação. Rafael, nós não podemos deixar que ela nos pegue. A voz da mãe estava tremenda, mas havia um toque de determinação. Seu pai, ele sabia algo. Precisamos descobrir. Um clarão de esperança acendeu no coração de Rafael, uma centelha no meio da escuridão. E se a resposta estiver na casa? O que é o legado de que Alberto falou? As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse pensar. Talvez tenha a ver com o que os outros realmente queriam de nós. A mãe olhou para os espectros. Talvez eles sejam as almas que estão aprisionadas aqui. O que se perdeu neste lugar? Um grito mais forte cortou suas reflexões. Era a mulher, agora mais próxima. Rafael a encarou. Seu instinto gritava para correr, mas a ideia de descobrir a verdade começava a se formar. Precisamos entrar, mãe. Podemos achar respostas lá dentro. Forçando a mão na direção da obscura sala à frente, ele puxou a mãe. Entraram em um espaço imutável, com símbolos estranhos e uma mesa coberta por uma camada de poeira milenar. Olharam ao redor, tentando encontrar algo que fizesse sentido em meio ao sobrenatural. Olhe, sua mãe apontou. Na parede, uma tapeçaria antiga mostrava uma família com um rosto familiar. Rafael se aproximou. A imagem lhe parecia tão... É nós! Ele exclamou, quase gritando. Os rostos na tapeçaria eram imprecisos, mas era inegável. Eram eles, ou melhor, uma versão de suas vidas que havia se perdido no passado. Estão todos aqui. O que isso significa? A voz da mãe tremia com a revelação. Antes que pudesse criar uma resposta, o ambiente tremeu. A mulher de cabelos desgrenhados estava prestes a cruzar a porta. Ela parecia mais viva, mais ameaçadora do que nunca, e os outros espectros a acompanhavam. As figuras dançavam ao seu redor, como sombras aclamando sua chegada, uma celebração macabra de um destino ressoando em suas almas. Rafael, para onde vamos? A angústia da mãe era palpável. Diante dessa nova realidade, Rafael percebeu que a escolha que Alberto trouxera não se referia apenas a eles.
Era o destino de todas aquelas almas que estavam à mercê daquela mulher. Uma batalha moral e existencial se formava diante dele. Mudar a história, buscar a verdade, poderia custar suas vidas. Seriam capazes de se erguer das cinzas ou permaneceriam presos em um ciclo perpétuo de desespero? Temos que decidir. Agora, ele declarou, absorvendo a magnitude da situação. Com as sombras se aproximando cada vez mais, Rafael entendeu que a única forma de sobreviver era encontrar o que estava oculto nas teias do legado que eles criaram. Mas com a verdade à espreita, o que mais poderiam perder? E à medida que a tensão crescia, uma voz desesperada ecoou da tapeçaria, um sussurro que reverberava a essência do passado. Retorne ao que vocês eram, ou tudo estará perdido. Rafael olhou para sua mãe. A incerteza de uma fuga ainda pairava no ar. O que era preciso para se libertar da maldição? E se o verdadeiro sacrifício estivesse mais perto do que imaginavam? O ar parecia mais pesado naquele cômodo, como se a casa estivesse respirando, sugando a vida de Rafael e sua mãe. A tapeçaria antiga parecia pulsar com uma energia estranha, irradiando um calor que confundia os sentidos. Rafael olhou para as máscaras de dor esculpidas nos rostos dos espíritos ao redor, e um arrepio percorreu sua espinha. Mãe, a mulher. Precisamos saber quem é ela. Pode ser a chave para tudo isso. Ele falava entre os dentes, tentando não deixar o pânico dominá-lo. A resposta da mãe foi um sussurro quase inaudível, mas sua mão apertava firme a dele. Talvez ela seja o preço que temos que pagar, ou talvez uma guarda ancestral que mantém tudo isso preso. As vozes na escuridão estavam cada vez mais altas. Um coro lamentante ecoava ao redor deles, questionando, exigindo, gritando em agonia. Rafael avançou alguns passos, embora seu corpo estivesse tão gelado quanto a desolação que os cercava. Motivado pelo desejo de entender, se aproximou da tapeçaria. Se somos nós, ele murmurou mais para si do que para a mãe. Onde estão os outros? O que aconteceu com a nossa família? Com um movimento violento, a mulher de cabelos desgrenhados entrou na sala. Seus olhos pareciam raivosos, como se alimentasse do desespero que emanava de Rafael e sua mãe. Em meio à intensidade, a figura parecia estabilidade. Sua presença extraía um desejo primordial de lutar ou fugir. Rafael hesitou. Uma parte dele queria correr para fora daquela casa maldita, mas a curiosidade o mantinha enraizado ao chão. Eu sou o que você se tornou. A mulher clamou, a voz ecoando como um trovão entre os gemidos dos espíritos. Você, Rafael, tem uma escolha a fazer. Você pode seguir o caminho de seu pai ou ser o que seu destino realmente exige. Mãe, ele gritou, tentando reunir coragem. O que isso significa? A figura se aproximou mais. A luz da sala parecia se concentrar em seu rosto cada vez mais distorcido. Você é a chave, Rafael. O que quer que tenha acontecido nesta casa precisa se repetir ou você perderá não só suas vidas, mas sua essência, sua própria família. Rafael sentiu um frio na barriga. A mulher estava lhe oferecendo algo, uma promessa de verdade em troca de um preço. Acho que não posso confiar em você. Não se trata de confiança, garoto. É sobre sobrevivência. Ela sorriu. Mas não era um sorriso que trazia conforto. Era uma marca de triunfo sobre o desespero alheio. A mãe de Rafael estava em pânico. Se existe uma escolha, temos que entender como isso começou. Compreender a maldição, o que acontecerá se não fizermos nada. Então vamos nos lembrar, Rafael falou, sua voz firme agora. Precisamos descobrir o que aconteceu. Porque somos prisioneiros de nossa própria história. A tapeçaria parecia brilhar à medida que falavam. Ele deu um passo à frente, as imagens começaram a tremer, revelando episódios distorcidos de sofrimento e conquista.
Era um ciclo, uma repetição interminável, e, em um instante, Rafael viu uma versão de seu pai jogado no chão da casa, a mesma mulher ao fundo, rindo sinistramente. É verdade, ele sabia. O desespero começou a se transformar em determinação. A verdade vem com o preço. A mulher advertiu como se soubesse que eles estavam prestes a desvendar algo profundo e aterrador. Os mortos exigem um compromisso e você deve escolher. Facilmente, você se transforma no que busca evitar. As vozes do passado se tornaram gritos, um alerta, e o chão vibrou sob seus pés. Rafael não tinha certeza do que ocorreria se eles continuassem, mas sabia que era uma linha fina e delicada entre a salvação e a condenação. Escolha, Rafael. Ela sussurrou, se inclinando para mais perto. Você pode ser a salvação da sua linhagem ou o último reduto do seu legado. A pressão aumentava enquanto Rafael olhava para sua mãe. Ele sabia que a resposta poderia mudar tudo. Mas se ele fizesse a escolha errada, seriam condenados a uma eternidade cercados por aqueles que não conseguiram escapar. Eu não sei o que fazer. Ele gritou, aterrorizado pela magnitude da decisão. Você tem que decidir agora. A voz da mulher ecoou novamente, murmurando ao fundo enquanto a casa chorava. O que seria suficiente para quebrar a maldição? O que ele estaria disposto a perder para descobrir a verdade? Os olhos dele se encontraram com os da mãe e o instinto de proteção se acendeu. A escolha poderia não apenas definir seu destino, mas todo um legado que eles mal conheciam. E se a resposta estiver aqui, nas memórias de nossos antepassados? Rafael pensou, mas estava se aproximando de um abismo. O que mais aqueles espectros estavam dispostos a levar dele? E quando a tapeçaria começou a brilhar intensamente, uma nova mensagem surgiu. Em letras grandes, retorne ao passado, ou o futuro será sombrio. Rafael percebeu que a próxima escolha poderia não ser só a dele, mas de todos que vinham depois. Rafael não precisava de mais avisos. O brilho da tapeçaria ofuscava seus pensamentos e a urgência pulsava em seus lábios como um grito reprimido. A mulher à sua frente parecia vibrar em sintonia com a energia do lugar, cada movimento gerando ecos de dor e desespero. O passado. A ideia martelava em sua cabeça. Eu preciso saber o que aconteceu. Mas como vamos voltar? Questionou sua mãe, o pânico dançando em sua voz. Como podemos enfrentar o que já está enterrado? A mulher sorriu, uma expressão que misturava malícia e compaixão. A tapeçaria não é apenas uma janela para o passado, é um portal. Podem ser vocês que deverão entrar e descobrir a verdade. Rafael hesitou. Entrar na tapeçaria significava enfrentar não apenas a história de sua família, mas também os fantasmas que a habitavam. Ele podia sentir a presença deles se aglomerando, prontos para se manifestar, justos na sede por justiça ou vingança. Se vocês hesitam, a escolha será feita por outros. A mulher advertiu, e aqueles olhos distorcidos penetravam em sua alma. Os gemidos ao redor aumentaram, como se instigassem um pacto. Sem mais tempo a perder, Rafael sentiu um impulso incontrolável. Ele se virou para a mãe e apertou sua mão. Vamos, precisamos descobrir a verdade. Pode ser a nossa única chance. Com os olhos fixos na tapeçaria, ele deu um passo em direção à energia pulsante, a mão da mãe firme na sua. O espaço em torno deles começou a vibrar e se distorcer. A luz da tapeçaria os envolveu como uma onda, e sensações de frio, calor e desorientação os invadiram. Uma nova cena começou a se formar diante deles. Estavam em uma sala mais escura, o cheiro de mofo e decadência perforando suas narinas. O ambiente ecoava com gritos distantes e lamentos. Os espíritos estavam bem ali, em todo o seu tormento. Rafael, tenha cuidado. A mãe sussurrou, a voz tremendo enquanto olhavam ao redor.
Na penumbra, uma figura se aproximava. Era um homem, mas não qualquer homem. Era seu pai, em um momento de desespero. Ele segurava uma carta amarelada, os olhos injetados. O coração de Rafael disparou. Pai? Ele queria gritar, mas aprisionou o som na garganta. O pai de Rafael olhava em volta, seu rosto embaçado pela apatia e pelo medo. Não, não pode ser. Eles vão me encontrar. Eu fiz tudo o que puderam pedir. As lágrimas escorriam em seu rosto enquanto seus olhos fixavam algo invisível mais adiante. Rafael trocou um olhar com a mãe e a compreensão aterrorizante os atingiu. Estavam vendo o momento que selou o destino deles. Então, as vozes se tornaram um clamor ensurdecedor. Ecos de dor e desespero cercavam-os, invadindo a mente e o coração. Era como se as almas perdidas clamassem por ajuda. Ele podia sentir que cada grito era um pedaço da história de sua família. Um grito para que a verdade fosse revelada. É o ciclo. O que aconteceu depois? Sua mãe perguntou, o desespero cobrindo cada palavra. A cena mudou rapidamente, revelando o mesmo homem. Mas agora ele segurava um objeto reluzente. A lembrança. Meu tesouro. Não posso deixá-los levá-la. Ele falava entre sussurros. O objeto, pulsando em suas mãos, emitia uma luz estranha, hipnótica. Rafael, precisamos saber o que é, disse a mãe, a ansiedade fazendo sua voz subir. Mas antes que pudessem avançar, uma sombra se projetou sobre o pai e a imagem começou a tremer. Não, não faça isso. Ele gritou como se soubesse que a coisa que se aproximava trazia consigo sua ruína. O que está acontecendo? Rafael sentiu o gelo se instalar em seus ossos. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer o envolveu como um manto. As vozes se tornaram gritos de dor e a tapeçaria ao seu redor começou a se desfazer, como se a própria realidade estivesse se fragmentando. Era uma corrida contra o tempo. O que seu pai havia encontrado? Que sacrifício ele estaria disposto a fazer para proteger seu legado? Rafael começou a entender que a verdade poderia ser mais sombria do que imaginava. Precisamos sair. Por favor, mãe. Ele gritou, o terror começando a crescer em seu peito. E então, em um último esforço, ele se lançou para frente, na esperança de que, ao tocar seu pai, pudesse entender o que estava acontecendo. Mas a cena se desfez em um mar de sombras e gritos, e a mãe de Rafael agarrou seu braço à voz cortante. O que faremos agora, Rafael? O que está guardado nesse legado sombrio? As sombras enlouqueceram, e no caos, a mulher de cabelos desgrenhados reapareceu. Sua expressão uma mistura de vitória e advertência. Os segredos se revelam, mas o preço será alto. O enigma está apenas começando. E enquanto a escuridão envolvia tudo, Rafael percebeu que a história da sua família estava mais entrelaçada com as trevas do que ele jamais poderia imaginar. O que eles tinham que enfrentar a seguir seria apenas o começo do verdadeiro terror. Rafael tentou processar o que estava acontecendo. As sombras giravam como ciclones ao seu redor. Um turbilhão de vozes e desespero que pareciam querer absorver tudo. A mulher de cabelos desgrenhados desapareceu, mas o eco de suas palavras persistia em sua mente como um sinistro refrão. Precisamos voltar, agora. A mãe de Rafael parecia estar à beira de um colapso. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se firmar no chão instável daquele lugar. Rafael sentia que o peso da tapeçaria ainda os prendia, como se de alguma forma eles estivessem atados àquela maldição. Olhe! Ele gritou apontando para uma luz ao longe. Era uma luz quente, quase reconfortante, contrastando fortemente com a escuridão hostil que os cercava. Ele sentiu uma onda de esperança se acender dentro dele. Podemos chegar lá. Enquanto corria, a voz de seu pai ecoou em sua cabeça. A lembrança. Meu tesouro.
E num instante, Rafael entendeu que aquela luz poderia ser a resposta. Era a lembrança que seu pai tinha guardado com tanto fervor. Era a chave para libertá-los. Rafa, não podemos... Sua mãe protestou, mas ele não a ouviu. A urgência pulsava em suas veias. Cada passo o aproximava da luz e, com isso, de uma possibilidade de salvação. O desespero ao seu redor crescia, como se a escuridão estivesse se revoltando contra essa ousadia. A luz se transformou em um brilho ofuscante, quase palpável. Rafael estendeu a mão, sentindo a energia vibrante no ar. Ele estava prestes a tocar no que poderia ser a única chance de revelação, quando um grito estrondoso cortou o ar. "Você não pode fazer isso!" Uma sombra grotesca se ergueu, uma figura distorcida, que parecia condensar todos os medos e ansiedades. O ser se contorcia e cada movimento liberava um repuxar elétrico no ar. O passado não deve ser alterado. Rafael sentiu um frio paralisante. O que ele estava prestes a descobrir poderia ser mais aterrador do que qualquer alucinação. Mas a luz ainda pulsava. Ele hesitou, a dúvida fazendo seu coração bater em descompasso. Seria mais seguro se manter afastado, mas algo dentro dele ardia com a necessidade de um fechamento. Algo que os espíritos ao redor clamavam. Ele olhou para sua mãe. Sua expressão era de terror indecifrável, mas também havia uma pitada de determinação em seus olhos. "Precisamos enfrentar isso juntos, filho." Essas palavras foram um baque. Rafael percebeu que não se tratava só de seu legado, mas do futuro que ainda podiam ter, mesmo dentro daquela tapeçaria de horrores. Sem mais hesitações, eles avançaram em direção à luz. No momento em que tocaram o brilho, sentiram uma onda de sensação, como se fossem mergulhados em um mar de memórias. Imagens de sua família começaram a se formar. Uma criança rindo, uma mesa cheia de comida, risos ecoando em uma casa que agora parecia abandonada. Mas, assim como as memórias surgiam, outras estranhas se seguiriam imediatamente. Um jantar que se tornava uma briga, um olhar de desespero no rosto de sua mãe. E então, finalmente, uma cena horrenda de seu pai. Ele estava agora em uma situação pior do que qualquer pesadelo, cercado por figuras sombrias que pareciam confabulando, suas vozes entrecortadas como se estivessem tramando algo cruel. Ele ia fazer algo terrível. Rafael sussurrou, o frio na espinha intensificando. O que quer que tivesse acontecido naquela noite, eles precisavam saber. O homem distorcido avançou, agora mais claro. Você não deve conhecer essa verdade. O que está escondido sob esta tapeçaria deve permanecer enterrado. Desesperado, Rafael olhou para o brilho. Precisamos saber o que meu pai fez. Nesse instante, a tapeçaria começou a vibrar sob seus pés. Uma onda de energia os envolveu, e a realidade parecia estar desmoronando ao redor deles. O eco do passado se transformou em um grito de guerra, e o ambiente começou a girar rapidamente. Rafael, não! A mãe dele gritou, mas as vozes passaram a se misturar em um coro ensurdecedor. No último segundo, uma imagem se formou diante deles, clara como cristal. Seu pai, com a lembrança nas mãos, olhando diretamente para Rafael. Havia lágrimas em seus olhos. Perdoe-me, meu filho. E nesse momento, Rafael sentiu que a única maneira de escapar daquela tapeçaria era confrontar a verdade que estava prestes a ser revelada, não importa quão dolorosa fosse. As sombras os cercavam, e uma nova onda de energia começou a se acumular. A tapeçaria estava prestes a expelir um segredo que mudaria tudo, mas antes que pudessem explorar mais, a cena se desfez em uma cacofonia de gritos e a imagem se distorceu, levando-os ainda mais profundamente para dentro do horror que tinham apenas começado a entender. O que será que a tapeçaria ainda escondia? Quais seriam as consequências de seu desejo por resposta? As sombras se agitaram.
Um pressing pulsante que parecia se opor ao desejo de liberdade de Rafael e sua mãe. O ambiente se tornava cada vez mais sufocante. A tapeçaria vibrava como uma tempestade prestes a se instalar. Rafael se sentia perdido. Cada batida de seu coração pulsando em um tambor de desespero, enquanto a realidade ao seu redor se dissipava em um emaranhado de ecos. «Rafael, concentre-se!» Sua mãe gritou, puxando-o de volta à real importância do momento. Ele precisava usar a conexão que tinha com a tapeçaria. Precisa descobrir o que seu pai realmente fez. O que o levou ao caminho que quase destruiu a família deles. «Eu preciso saber», ele exclamou, se virando para a tapeçaria que agora pulsava em uma intensidade quase hipnótica. Ele estendeu a mão mais uma vez, sentindo a energia fluir através de seus dedos. As vozes ao redor deles se tornaram mais insolentes e exigentes. A atmosfera vibrava com um sentido dissociado de urgência. «Não olhem para as sombras!» Alguém gritou. Parecia ser um eco de advertência, mas Javier mal teve tempo de perceber. Suas memórias agora convergiam rapidamente antes de o tempo fechar em torno deles. E então, uma nova cena irrompeu. Era uma noite como a atual, mas as sombras não eram apenas sombras. Era a mesma cruel figura que antes viu, seu pai, em uma mesa cercada por indivíduos estranhos. Percebeu que o brilho em suas mãos emanava de um objeto, a lembrança. «Rafael, é isso!» Sua mãe sussurrou enquanto as vozes dançavam em uma sinfonia de opiniões, algumas implorando, outras amaldiçoando. As luzes se tornaram mais claras, revelando a verdade obscura. Seu pai estava em um pacto, um movimento que buscava um poder maligno, uma força para proteger a família, mas acabou se tornando a causadora de sua ruína. «Não, pai, o que você estava pensando ao fazer isso?» Rafael gritou, mas foi em vão. Aquela cena tinha uma vida própria. O momento estava se desenrolando e sua voz se perdeu em um abismo. O olhar desesperado de seu pai refletia uma luta interna. «Eu não sabia que isso custaria tanto. Eles me prometeram proteção, mas o preço foi alto demais.» A voz dele tremia e Rafael podia sentir a agonia em cada sílaba. Com um movimento repentino, a figura da mulher sombrio surgiu à frente, mais grotesca do que antes, como se nutrisse da dor do momento. Ele fez a escolha errada, e agora ele deve arcar com as consequências. E você, Rafael, deve decidir se seguirá os passos do seu pai, ou romperá o ciclo. Rafael se sentiu como um alvo, suas opções emaranhadas como as sombras que dançavam ao seu redor. «Que tipo de escolha é essa? Eu só quero salvar minha mãe!» gritou. Tudo em seu ser rebateu contra a sugestão. A escolha de se tornar o que você teme, ou lutar contra o que já foi. A mulher afirmou, sua voz ecoando como um trovão. As luzes começaram a distorcer-se, projetando sombras perturbadoras, mas Rafael não tinha tempo para pensar. Ele olhou para sua mãe, que fixava os olhos em seus. Algum tipo de entendimento que só os laços de sangue podiam oferecer. «Não posso deixar que isso aconteça. Tenho que enfrentá-la», ele disse determinado. Ele sentiu um poder latente crescer dentro de si. Uma coragem que poderia não apenas libertá-los, mas também honrar a memória da verdade que seu pai tentou descobrir. Os olhos da mulher brilharam, uma expressão de reconhecimento. «Você escolheu. Prepare-se para a verdade dolorosa.» E então tudo, a tapeçaria, as sombras, os gritos, tudo começou a colidir em um redemoinho de luz e trevas. Rafael e sua mãe foram lançados em um espaço onde tempo e espaço pareciam inexistir, e ali, em meio ao caos, finalmente se encontraram. Não eram meros prisioneiros de um legado, mas guerreiros de um destino. «Agora somos livres para fazer a escolha certa», gritou ele estendendo a mão. Em um ato de coragem, eles se agarraram e juntos
confrontaram a turbulência da tapeçaria que envolvia sua história. Na fração de segundo, tudo começou a se reconfigurar. O que antes era um ciclo vicioso agora se transformava em uma nova narrativa. O grito profundo da mulher ecoou, mas em vez de medo, invadiu seus corações uma determinação vibrante. A luz começou a brilhar intensamente, como um sol nascente, erguendo-se sobre a escuridão. Rafael e sua mãe se sentiram pesados, mas com um fardo diferente. Eles estavam rompendo com a maldição que há muito os aprisionava. Tinham finalmente o poder de escolher, e essa escolha iluminava o seu futuro. E quando tudo finalmente se acalmou, chegaram a um novo espaço, todos os medos e traumas dissolvendo-se em um eco distante. O vínculo entre Rafael e sua mãe se tornara puro, enquanto eles se erguiam, não mais como vítimas, mas como sobreviventes. Estamos juntos nisso, mãe. Nunca mais deixarei que o medo nos governasse. Rafael sussurrou, uma nova força preenchendo seu espírito. Com um último olhar para a tapeçaria agora invisível, ele soube que a verdadeira luta estava apenas começando. Mas agora, pela primeira vez, as sombras já não seriam capazes de defini-los. E com esta nova aurora, mais do que uma história sombria se finalizava. Um novo legado nascia, e a correr pelo sangue deles, uma jornada de coragem e superação, ressoando pelas gerações futuras. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror que vão mexer com sua mente e seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que todos conheçam essa história. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade de verdadeiros fãs do terror.